Sob o sol inclemente, a Caatinga parece um lugar impiedoso. Por trás do solo rachado e do silêncio seco, existe uma história escrita pelo tempo profundo. Uma história de verdadeiros gigantes de pedra, muralhas, planaltos e vales que surgiram há milhões de anos, guardiões do clima que reinam sobre este bioma. São esses relevos que controlam o regime das chuvas, a direção dos ventos e até onde a vida pode florescer ou desaparecer. Verdadeiros guardiões do sertão, eles obrigam plantas, animais e até o próprio homem a se reinventarem para sobreviver. Hoje vamos revelar como esses colossos de pedras moldam não apenas o bioma, mas também sua biodiversidade, seus mistérios e as tradições de um povo que aprendeu a viver sob sua sombra. Esse é o nosso primeiro gigante, 400 quilômetros de extensão mata adentro. Planalto da Borborema, a muralha do sertão. Disposto em 4 estados, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Rio Grande do Norte, é um colosso da região, se estendendo por cerca de 200 quilômetros para o interior do continente. Ele não apenas surgiu, foi esculpido pela força lenta e brutal do planeta. Há 30 milhões de anos, enquanto continentes se moviam, causou um estiramento da crosta terrestre no Nordeste brasileiro, resultando na formação de sua elevação. Em algumas partes, esse gigante ultrapassa os 1.100 metros de altura, e aqui ele atua como o grande guardião do sertão. Ele se posta diante das nuvens viajantes carregadas com a umidade do Atlântico e exige seu tributo. O ar, forçado a subir, se resfria e entrega sua carga em forma de chuva, as famosas chuvas orográficas. Uma bênção que raramente atravessa a muralha para o sertão profundo, fazendo com que o interior, mais a oeste do Brasil, sofra com a aridez do clima. As águas que nascem deste tributo formam bacias hidrográficas vitais como Pajeú, Moxotó, Paraíba do Norte, Seridó, Una e Mundaú, saciando a sede de inúmeras cidades. As bacias do Moxotó e Pajeú, localizadas em Pernambuco, desaguam no rio que sustenta uma vasta área da Caatinga, o Rio São Francisco. O vídeo sobre esse importantíssimo rio estará no final deste documentário. Nas áreas mais úmidas, o soldadinho do Araripe canta incansavelmente. Essa criatura pequena e discreta que vive no topo das árvores se chama guigó da Caatinga. O guigó da Caatinga é um macaco com uma pelagem cinza amarronzada que o camufla perfeitamente na vegetação seca. Possui hábitos diurnos, se alimentando de frutas, folhas e insetos. O guigó da Caatinga é um animal de família. Vivem em pequenos grupos de 2 a 5 indivíduos, que são monogâmicos e territorialistas. Quando o grupo percebe a presença de um intruso, começam a emitir um som alto, na tentativa de espantá-lo. Está criticamente ameaçado de extinção, estimando existir cerca de 250 indivíduos na natureza. Essa é a caninana, uma das serpentes mais admiradas da região. A caninana tem uma coloração que varia entre o amarelo e o preto, com um padrão de manchas que se assemelham a anéis. Sua cabeça e olhos são grandes, e embora sua aparência possa assustar, a caninana é uma cobra não venenosa e seu temperamento é um misto de agressividade e de timidez. Quando se sente ameaçada, ela se defende com uma tática de blefe.
ela ergue a cabeça, infla o pescoço e a nuca e balança o corpo para assustar o predador. A caninana é uma predadora de emboscada. Ela é uma cobra ágil e veloz, que vive nas árvores, se alimentando de pequenos mamíferos, aves, sapos e lagartos. Sua capacidade de se mover com rapidez na floresta a torna uma caçadora eficiente e um animal importante para o controle de pragas. A caninana tem um lugar de destaque nos contos do povo sertanejo. Ela é um símbolo de força e de bravura, e a sua imagem aparece em lendas e histórias. Em algumas culturas, ela é vista como um animal sagrado, uma protetora das matas. Você conhece alguma lenda da caninana? Escreve nos comentários o que você sabe sobre esse animal. O Borborema não é o único gigante a esculpir o sertão. Mais ao sul, na Bahia, outro colosso rochoso cria um mundo à parte, a Chapada Diamantina. Aqui, estamos diante de um planalto que se ergue como uma ilha de rocha e umidade no mar do sertão. Um labirinto de serras, vales profundos e platôs que tocam as nuvens, esculpidos em quartzitos e arenitos antiguíssimos que testemunharam o nascer do tempo. Por sua altitude, a chapada se transforma na grande caixa d'água da Caatinga baiana. Ela captura a umidade que o sertão ao redor não alcança, dando origem a rios que correm na contramão da secura. São canais que dão alívio à Caatinga, mergulhando em cânions, desaparecendo em grutas e despencando em cachoeiras monumentais. Em suas bases e cânions mais secos, a Caatinga reina com sua vegetação espinhosa e resiliente. Mas à medida que se sobe, a altitude impõe sua vontade, criando um cenário de vida que só é dele. O campo rupestre, um jardim sobre rochas, onde a vida, frágil e feroz, floresce em orquídeas raras e sempre vivas que só existem neste pedaço de sertão elevado. No coração da Caatinga, entre Ceará, Piauí e Pernambuco, surge a Chapada do Araripe. Esse lugar é mais do que um planalto, é um oásis de biodiversidade, um berço da paleontologia brasileira e um tesouro da cultura sertaneja. A Chapada do Araripe é um monumento geológico que remonta a uma era em que a região era coberta por um vasto mar interior. Há cerca de 110 milhões de anos, a paisagem era lar de uma variedade impressionante de seres vivos. As camadas de rochas sedimentares formadas ao longo desse tempo preservaram os fósseis desses animais e plantas, criando uma das maiores e mais importantes jazidas de fósseis do mundo. Fósseis de pterossauros, milhões de peixes e insetos primitivos são a prova que um dia o sertão foi um mar. A sua altitude mais elevada cria um microclima mais úmido e fresco, que permite a existência de uma floresta exuberante, com uma variedade de árvores, plantas e animais que não são encontrados na Caatinga seca. Aqui pode ser avistado o macaco prego galego. As chocas da Caatinga também podem ser encontradas em suas matas. Em tempos antigos, a tribo indígena Cariri tirava daqui o seu sustento. Os Cariri não eram um grupo único, mas um conjunto de tribos que falavam a mesma língua de origem e viviam em aldeias semi-permanentes. Como o clima da Chapada era mais ameno, permitia melhores caças e o aprimoramento do cultivo de alimentos como feijão, milho e a macaxeira. As matas para eles era tudo o que eles tinham, inclusive a sua farmácia. No tratamento de doenças pulmonares e digestivas, eles utilizavam o chá da imburana de cheiro.
A madeira dessa árvore é bastante maleável, o que permite construir utensílios domésticos. O repelente natural era encontrado nas folhas da catingueira. No tempero das caças, o alecrim cumpria o seu papel. A história dos Cariri, como a de muitas outras tribos indígenas, mudou drasticamente com a chegada dos europeus. O contato com os colonizadores trouxeram muitas doenças e uma cultura de exploração para o seu povo. Os Cariri foram forçados a trabalhar como escravos, e a sua tradição e a sua língua foram oprimidas. Muitos deles conseguiram fugir para áreas intocadas da Chapada, exercendo sua cultura em segredo. Devido a toda a pressão, os Cariri se viram obrigados a se juntar a outras tribos, perdendo quase que completo a sua tradicional identidade, hoje lembradas nos contos dos mais velhos. As rochas da Chapada do Araripe escondem um outro segredo: a gipsita. 97% de todo o gesso do país vem desse lugar, estimando uma movimentação de 3 milhões de toneladas e uma receita que ultrapassa os 400 milhões de reais todos os anos. Embora esse setor seja bastante produtivo, ele também é uma grande ameaça ao bioma. A gipsita, para se tornar gesso, precisa perder a água, em um processo chamado de calcinação. Para isso, imensos fornos são alimentados ainda por lenhas. Essas lenhas muitas vezes são oriundas da caatinga, causando impactos significativos ao bioma. A solução para esse impacto seria o investimento em energias renováveis com baixo preço ao produtor, o que poderia salvar áreas imensas de matas. Nessas baixadas ficam as famosas depressões. Esses lugares são vastas áreas de solos pedregosos e rasos, resultado de um longo processo de erosão e tectonismo. Foram formadas pela ação de rios e riachos que, ao longo de milênios, desgastaram o solo e as rochas, criando vales e bacias. Aqui cada detalhe é observado. O canto do João de Barro, o florescer do mandacaru. Sinais que para os vaqueiros valem mais que qualquer previsão meteorológica. Iguanas podem ser encontradas caminhando nesse solo. Esses imensos lagartos utilizam de suas cores para se camuflar na densa vegetação. Suas cores variam de acordo com a sua idade, sendo mais verdes na juventude, pois vivem mais em árvores, e mais cinzas quando mais velhas, onde são observadas caminhando pelo solo. E é no solo deste bioma que um importante inseto procura alimentos: a formiga gigante da caatinga. Com 3 centímetros de comprimento, é considerada uma das maiores do mundo, possuindo um comportamento solitário na hora da caça. Além de mandíbulas poderosas, porta um ferrão em seu abdômen, que consegue injetar um poderoso veneno em suas vítimas. Seu papel ecológico na dispersão de sementes e na regeneração da vegetação do bioma é muito importante, porém são muito sensíveis às mudanças ambientais, principalmente com as erosões dos terrenos. Pouca gente sabe, mas os gigantes de pedra da Caatinga guardam forças poderosas em seu interior. Em cidades como Caruaru, em Pernambuco, e Sobral, no Ceará, já foram registrados tremores de 4 graus na escala Richter. Esse fenômeno acontece porque o sertão repousa sobre terrenos cristalinos muito antigos e profundos. Com o tempo, essas rochas acumulam energia, até liberarem sua força em forma de abalos sísmicos.
A maioria desses tremores são imperceptíveis a nós humanos, onde foram registrados em 2016, cerca de 259 abalos em questão de horas. Descendo para o mar surgem os tabuleiros costeiros e várzeas férteis. Os tabuleiros costeiros são topos suavemente ondulados, com um solo arenoso e argiloso, que foram formados por sedimentos marinhos e continentais ao longo das eras. As planícies que margeiam os rios e que periodicamente são transformadas pela força das cheias são chamadas de várzeas. As várzeas são solos vitais do sertão, pois acumulam nutrientes e sedimentos oriundos dos rios que crescem no inverno. Só essas informações que trouxemos é o suficiente para quebrar a mística de que o sertão é um lugar seco e desolado. Aqui a vida está em todos os cantos. Apoie o nosso trabalho. Em nossa loja você encontra uma seleção de produtos exclusivos para os aventureiros e sobrevivencialistas. O link está fixado nos comentários. A caatinga é pedra e espinho, mas também é cor, canto e esperança. É dura, mas é viva. É seca, mas é única. E cada um de seus relevos é um capítulo de seus segredos. Se você ainda não assistiu, que tal agora conhecermos um importante rio que sustenta a caatinga? Clica no vídeo que está aparecendo e a gente se vê por lá.